E, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos iniciando nossa aula. A partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada. Se você não concorda com a gravação, você pode dar presente, sair da sala e assistir a aula depois por Google Classroom. Só comentando com vocês rapidinho, tá? Só para mostrar. Bom dia, Carolina, bom dia. Bom dia a todos aí. Eu vou mostrar rapidinho onde é que está lá no Classroom, para não ter dúvida, né? Bom dia, André, tudo jóia? Bom dia. A gente colocou aqui, você vai em atividades, tá vendo? Você entra lá na nossa sala. Em atividades, aqui, né, ficam os slides, tá? Eu juntei as duas aulas nos slides, tá? Estão aqui 26 e dia 1º, tá? Então, porque, né, é muita coisa sobre o plano de aula, né? Eu juntei. E eu ia juntar a aula, como eu tinha falado na aula passada, eu ia juntar os vídeos, só que eu percebi como tinha muita apresentação, uma apresentação de várias pessoas, que é muito bom, que eu gosto de ver, tá? Até para a gente orientar os nossos exemplos, né? Às vezes o aluno, eu só quero ver o plano, etc. Então, eu preferi separar questões didáticas, né? O aluno, em vez de assistir todas as apresentações, se ele quiser, ele assiste. Se ele não quiser, ele vem direto aqui, que tem a maioria do plano, né? Que a gente aborda a maioria do plano, ele vem direto aqui e assiste, né, a parte ligada ao plano e o início da nossa disciplina, tá bom? Então, eu separei, aquilo que eu falei, né? Quando for necessário, eu separo, mas eu posso juntar também para evitar ficar picadinho, né, o assunto, tá? Outra coisa que eu fiz, não sei se vocês já perceberam, mas eu consegui um link, tá? Tá vendo até que tem assim, está escrito aula com o professor Max, tá vendo aqui do lado, na tela, né? Eu consegui um link, né? Que aí você guarda esse link, coloca nos seus favoritos, né? Apesar, eu vou continuar mandando, tá? No WhatsApp. Se houver alguma alteração, eu aviso assim, link alterado, alguma coisa, senão você pode usar o teu, né, o browser, colocar lá nos atalhos, né, do browser, aí você clica direto, quer dizer, não vai nem precisar esperar a mensagem no WhatsApp, né? Você pode até entrar a partir de 7h15 que essa sala foi acionada, né? Então, você pode, nas nossas aulas de segunda e de sexta, entrar por esse link aí que a gente mandou hoje, tá? Inclusive, eu coloquei também... Oi, Natália, bom dia. Coloquei também lá como mensagem lá no mural, né? Então, aqui, inclusive, está aqui, tá vendo? Pode sempre, em nossas aulas, utilizar o link acima, caso ocorra algum problema com o link. Eu vou informar via grupo WhatsApp. Se precisar alterar, informarei nesse mesmo grupo. Ou seja, se acontecer, né, já aconteceu, como eu falei, falta luz, alguma coisa não consegue entrar, né, aí o que acontece? A gente teria que ir em outro link, né, e isso pode acontecer, mas aí eu informo no grupo WhatsApp. É bom sempre você ficar antenado. A ideia do grupo é a gente poder trocar informação mais rápido, mas aí já tem um link aí que a gente pode usar, e aí até foi um pleito de alguns alunos aí, professora, seria legal, porque eu só acesso de computador, não sei o que, então a gente procura atender, né? Professor de negociação é assim, a gente procura atender os alunos na medida do possível, né? A ideia, como eu falei, é que seja legal, né? Que seja uma experiência de aprendizado boa para todo mundo, né? Todo mundo possa ficar junto, né? E aí, pequenas coisas a gente acerta, né? O que a gente pode acertar, a gente acerta. Vamos lá, então, pessoal. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos iniciando. Na aula passada, a gente parou nesse slide aqui, tá? Só que eu não tinha aberto o texto, né? E eu comentei com vocês que a administração dos anos 60, dos anos 70, a gente vai falar, tem até um gráfico que eu vou falar sobre isso, era uma administração assim, onde se pensava muito que o administrador tinha um feeling, que ele, por exemplo, nascia administrador, né? Então ele era quase que infalível, né? Se tinha essa noção. Só que o que acontecia? Na verdade, as pessoas podiam errar, né? O mercado era um mercado, né, que tinha menos concorrência, as coisas eram bem diferentes do que são hoje, né? Então, no mercado dos anos 60, o administrador era aquele, não era o cara que conhecia mais, como o nosso amigo, né, o Spock aqui no caso, e o administrador era aquele cara que tinha aquele feeling e todo mundo seguia ele. Então, você tem grandes exemplos, Jack Welch e outros da época, né? E anteriores, o Ford, por exemplo, então o Iacocca, né, da GM. Então, quer dizer, uma série de administradores que realmente eles eram assim, o showman, vamos dizer assim, o cara que era, eles vão por aqui, vão por lá, só que eles eram, vamos dizer, pintados, retratados desse jeito, né? Porque, na verdade, eles erravam muito. E os erros, né, eles custavam à empresa, só que era uma época diferente, era uma época que a concorrência era menor, né, que as pessoas podiam errar, né, havia uma margem de erro, né? Só que hoje em dia, o que acontece?
Vários problemas de gerenciamento, né, são ocasionados por decisões tomadas sem respaldo ou sem informações que sejam suficientes, tempestivas ou baseadas em dados confiáveis. O que acontece? Muita gente ainda toma, infelizmente, ainda toma a decisão sem se basear em números, né? Ela tem, eu estou sentindo que eu até comentei com vocês que na década de 80, né? Acho que eu comentei, final da década de 80, eu fui trabalhar numa firma como programador em Curitiba, comentei isso com vocês, e o cara teve uma ideia brilhante, e aí direcionou todos os recursos, ele não pediu dinheiro emprestado, ele pegou os recursos que ele tinha na empresa, direcionou, né, recurso financeiro para comprou coisa, etc. Direcionou todos os recursos, todos, sem exceção, para a ideia dele, e aí ele deixou, né, o dia a dia da empresa, aquilo que estava levando a empresa a crescer, deixou de lado, e a empresa quebrou, faliu, né? Então, ou seja, houve um erro crasso de tomar de decisão, de processo de tomar de decisão, tudo baseado num feeling, numa sensação, né, num papo que ele teve com outras pessoas. Então, isso, por incrível que pareça, pessoal, acontece muito. Claro que, normalmente, com empresas menores, né, porque empresas maiores você tem todo um sistema de governança que impede essas coisas hoje. Mas ainda ocorrem, ainda tem casos de decisões muito tomadas assim, porque determinada pessoa sentiu. Então, isso está acabando cada vez mais. As decisões estão sendo decisões pensadas, decisões baseadas em números, né, em dados. Isso você já está sabendo. A ideia, por que eu estou falando isso? Porque a gente, quando for falar de processo de tomar decisão, você vai ver algumas ferramentas, né, e algumas delas, inclusive, algumas dessas que a gente vai apresentar, elas têm um viés. Como assim um viés, professor? Se o cara quiser, vamos dizer, dar um certo sentido para chegar na resposta que ele quer, até teria como em algumas ferramentas, né? Por isso que a gente sempre recomenda que use 2 ou mais ferramentas e que faça algumas coisas, né? Alguns detalhes que a gente vai falar para você quando a gente chega lá, para deixar o processo decisório menos falho, né? Porque o que acontece? Hoje ainda tem, né, administradores que para determinada decisão, determinada ideia dele prevalecer, eles ainda fazem algumas coisas, vamos dizer, utilizam algumas ferramentas, né, mas de uma forma errada ou no lugar errado para dar o resultado que eles querem, e depois quem paga o pato é a empresa, né? Isso acontece, infelizmente, ainda acontece. A gente vai ver alguns exemplos, depois alguns causos aí, como eu falei, tirando o nome das pessoas, tirando o nome das empresas, mas que efetivamente ocorreram, tá? Então, fica aí a ideia do Star Trek, até a canequinha dele, não sei se você viu, tem a canequinha aqui, comprei lá quando viajei, né? Então, quer dizer, é uma série muito interessante, né? Existe um filme que eu recomendo, se você não viu, sobre questões de decisões administrativas, chamado Maré Vermelha, né? Com o Gene Hackman. É um filme muito interessante, né? Se você quiser ver, que fala um pouquinho sobre isso, sobre decisões, né? E a questão de, às vezes, decisões tomadas, né, que de repente quer prevalecer à vontade, ou seja, questão de brio, né, de orgulho. A verdade é essa, né? E muitas coisas, hoje em dia, as empresas não têm mais essa margem para erro, né? O mercado não permite que as empresas, os administradores, que sejam, vamos dizer assim, que só usem o feeling, né? Mas que as decisões sejam tomadas com respaldo, né? Um respaldo, e a gente vai falar sobre esse respaldo mais adiante, tá? Só para a gente rapidamente falar sobre uma evolução, o que acontece? Você vai perceber que a administração ela acompanhou as evoluções históricas, tá? E principalmente, né, a necessidade das empresas. Então, uma empresa tinha uma necessidade, normalmente ou ela recorria, né, a uma universidade, alguma coisa, principalmente empresas americanas, ou então a própria necessidade gerava, né, uma linha administrativa, e essa linha administrativa criou, né, a gente vê desde a Ansoft, da matriz Ansoft até hoje, necessidades foram aparecendo e as pessoas foram buscando soluções para atender essas necessidades, né? É muito difícil você estudar administração descolado da história, tá? Por quê? Porque você vai perceber, agora até com esse gráfico, algumas coisas eu vou lembrar a você, aí você vai pensar assim, poxa, professor, é verdade, aconteceu isso, realmente aconteceu, e você vê, a partir de determinado momento, né, momento de crise, normalmente, surgindo ideias maravilhosas e ferramentas que até hoje a gente utiliza.
A gente vê, por exemplo, esse caso da pandemia, né? O caso da pandemia não estava previsto, várias empresas tinham feito seus planejamentos, estavam seguindo, né, um caminho, e várias ideias, várias coisas, vou fazer, vou acontecer, não sei o quê, e de repente, no dia 12 de março, né, para nós aqui no DF, tudo mudou, né? Tudo estava fechado, né? Ou seja, fechou tudo, e todo mundo achava, daqui a um mês passa, daqui a 15 dias passa, foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo, as coisas, né? Você vê que algumas alterações, mas a verdade é tudo que foi planejado 2019 para 2020, né, tudo, eu diria para você tudo, praticamente nada se cumpriu. Por quê? Porque apareceu uma variável que não estava prevista. Então, quando a gente faz, por exemplo, um processo de tomar decisão, né, a gente faz um cenário. Né? O que é o cenário? É algo baseado em uma série de variáveis conhecidas que a gente sabe que afetam o nosso negócio. Mas, às vezes, acontece uma outra variável, acontece alguma coisa que a gente é obrigado a mudar. Aí eu comentei com vocês que eu presto consultoria, né? Eu prestava muitas consultorias com um foco, né? E quando houve a questão da pandemia, houve uma paradinha inicial, depois eu comecei a prestar consultoria com outro foco. De repente, transformar a empresa em empresas de e-commerce, ajudar a empresa a melhorar o e-commerce, uma série de coisas. Por quê? Porque algumas empresas, por exemplo, vou dar um exemplo, tem um amigo meu, até amigo de infância, que ele me chamou. Olha, ele tem uma loja de ferragem, tá? E a loja de ferragem dele, ele é descendente de italianos, o pai dele é italiano, veio para o Brasil, abriu uma loja de ferragem. E aí essa loja de ferragem estava crescendo, o pai dele trabalha muito bem, ele também, por sinal, vai substituir o pai, né? Tá fazendo a transição para a sucessão. E aí começou, né, o pai passou, ele é um cara muito simpático, muito assim, agradável, um cara que busca atender os clientes. Então, o que aconteceu? A empresa começou a crescer e nunca se viu necessidade de mudar, né? Não, está tudo bem, está tudo certo. Aí veio a pandemia. O que aconteceu? Ele passou um mês que ele literalmente não ganhou nada, absolutamente nada. Aí ele falou, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, porque se não fizer nada, a gente não sabe quanto tempo vai durar, a empresa vai quebrar. Você tem compromisso para pagar, uma série de coisas. E olha que empresa familiar, antiga, né? Uma empresa que, né, sólida, tinha mais de 50 anos a empresa. Aí o que aconteceu? Ele me procurou, falou, preciso de uma ajuda, me dá um caminho das pedras aí que eu preciso colocar a minha loja no e-commerce, né? Ou seja, tem uma loja virtual. E aí o que aconteceu? A gente fez, ajudou a fazer. Ele hoje está com uma lojinha, não é lá assim, a maior loja do mundo, porque ele, né, uma série de limitações, mas ele está conseguindo vender dentro, ou seja, no online também, aí houve uma abertura, etc. Mas o que aconteceu? Ele não parou, né? Ele parou um mês, depois ele não parou mais, né? Essa é a questão, tá? Ou seja, quando acontece um problema, eu estou usando esse exemplo, porque quando acontece um problema, os administradores, né, os estudiosos, administradores, né, eles acabam buscando uma solução. Né? A ideia é, se não dá por aqui, a gente vai por aqui. É mais ou menos assim. Isso a gente vê na história. Eu vou mostrar para vocês, muito interessante isso aqui. Houve, na era da agricultura, a fase artesanal, ou seja, uma pessoa trabalhava, né, num bem, por exemplo, que era uma mesa, o cara fazia aquela mesa, tá? Fazia aquela mesa bonita, não sei o que lá, e o cara pagava um valor alto por aquela mesa, né? Era assim. Só que o que acontecia? Quem tinha muito dinheiro conseguia ter. Quem não tinha muito dinheiro, né, não tinha mesa, comia no chão, vamos dizer assim, dava outro jeito, comia num caixote, vamos dizer assim, tá? Então, ou seja, as pessoas não tinham acesso aos bens, né? Então, quando houve a industrialização, as pessoas começaram a ter acesso aos bens, só que houve um movimento, ou seja, o povão começou a ter acesso aos bens, mas quem tinha muito dinheiro passou também a evitar os artesãos e comprar as coisas industrializadas, né? Claro que foram aos poucos, mas o que aconteceu? Isso fez uma mudança, ou seja, os artesãos acabaram buscando emprego nessas fábricas, nessas indústrias, né, que surgiram com a evolução, né, com a industrialização. E aí houve o crescimento industrial. O que aconteceu? Cada vez mais os artesãos iam, né? O pessoal também que trabalhava no campo, várias pessoas também começaram a procurar as cidades porque acharam que iam ganhar mais, né? E aí o que aconteceu? Muita gente desempregada, né? Houve aquele questão também da guerra, também prejudicou muito, né? Houve muitas mortes. Você sabe que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheira,
Se você até assiste aquele filme 1914, né? Você vai ver. Então, morria muita gente de doenças nas trincheiras, né? Então, quer dizer, quando houve o fim da guerra, as cidades estavam destruídas, as pessoas sem emprego, foi assim um caos. E aí, em 29, aqui o craque da Bolsa de Nova York, né, em outubro de 29, e aí houve uma recessão. Várias empresas quebraram, várias empresas deixaram de existir do dia para a noite, muita coisa aconteceu, né? E aí alguém precisava fazer alguma coisa, né? Década de 50, a partir de 47, 48, já começou isso. A ideia foi o quê? Estatização. O Estado vai assumir vários negócios. Ele começou a comprar várias empresas privadas, começou a criar negócios que antes eram dominados pelo meio privado. Então, foi em 1900, para tentar levantar o mundo, né, do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Você vê que houve um período grande de recessão, né? Não foi uma recessão curtinha, né? Mas alguém tinha que fazer alguma coisa, o governo assumiu. Nessa época, o governo assumiu, o que aconteceu? Mesmo assim, as pessoas precisavam consumir, né? Então, o governo já começou a dar emprego, mas as pessoas consumiam muito pouco. E aí o pessoal pensou, poxa, se eles continuarem consumindo muito pouco, né, as empresas não vão crescer. Como é que era a espiral que levou à recessão? Foi o seguinte: o cara é demitido, se ele é demitido, ele não compra, se ele não compra, a empresa produz menos, se a empresa produz menos, ela demite, se ela demite, tem mais gente desempregada, menos gente consome, e assim era uma espiral, né, de destruição, vamos dizer assim, que foi acabando com a economia. Aí o que o governo fez? Não, eu vou empregar as pessoas, eu vou criar projetos, eu vou criar grandes obras, e aí as pessoas vão ter dinheiro, vão precisar comprar, vão comprar os mercados, né? O mercado, as indústrias vão crescer, porque elas estão comprando, vão aumentar a produção, mais gente vai ser empregada, e um belo dia eu tiro a minha mão, o Estado tira a mão e já está tudo certo, ou seja, vou dar aquela ajuda para melhorar. Só que essa ajuda demorou muitos anos, né? E por quê? Porque se viu que as pessoas não estavam comprando, as pessoas estavam com medo, né? Já tinham passado por aquilo, e aí se buscou, as pessoas precisam comprar. E aí veio, vamos dizer, o advento do marketing, tá? Com o marketing, passou a ser usado, a ideia não era mais você consumir, a ideia você não era mais consumir aquilo que você precisa, mas sim fazer você precisar das coisas. Então, você olhava para o lado, via lá o teu vizinho com um carrão, falava, você merece um carrão, né? Você tem que comprar, você trabalha, não sei o quê. Então, a ideia, as coisas deixaram de ter o valor intrínseco que elas tinham. Por exemplo, um carro é algo que leva você do ponto A para o ponto B, só, né? Não, o carro agora é um meio, né, um meio de transporte, mas além de ser um meio de transporte, é um símbolo de status. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a consumir, não porque elas mais precisavam, mas por questão de vaidade, questão de ego, questão de uma série de coisas. Hoje em dia, se você olha para o mercado, né, olha para as pessoas, muita gente analisa as pessoas não pelo que ela é, mas pelo que ela tem. A verdade é essa, né? Então, acaba você entrando nessa espiral e também, e aí que a roupa de marca, né, um carro bacana, etc. E a ideia é o quê? Né, que isso possa, né, vai mudar a sua vida, você possa ser visto de uma forma diferente, porque realmente as pessoas veem assim. Tá? Isso incentivou o marketing, começaram a crescer, as empresas começaram a crescer. Então, houve uma época, vamos dizer, de benesses, né, que durou até os anos 70. Tá? Então, essa época de benesses, tudo bem, isso aqui, todo mundo consumia muito, né? Houve um milagre econômico, as coisas, todo mundo estava lá, feliz da vida, não sei o quê, consumindo, as empresas crescendo, tudo funcionando. Nessa época acontecia com os grandes administradores, lembra? Eu estou fazendo o link com aquele filme falando sobre o estilo de administração. O que aconteceu? O administrador não se preocupava muito, eu errei, mas tudo bem, eu estou ganhando muito dinheiro, então está tudo certo, né? Errei aqui, errei ali. Então, o que acontecia? Não sei se você sabe, né? Até engraçado. O pessoal recentemente descobriu, numa escavação no Egito, que determinado faraó, ele decorou as paredes com os feitos dele, né? Botou vários feitos que o faraó tinha feito, sei lá. Descobriram que era tudo mentira, que o faraó não fez nada daquilo. Mas ele colocou tudo na parede, as pessoas que chegavam, que não conheciam, olhavam aquilo e falavam assim, pô, esse cara é bom. Esse cara aí mudou o império, vamos dizer assim. Né? Então, acontecia muito isso. O administrador enaltecia o que ele fazia de bom
e esquecia, botava debaixo do tapete as coisas que faziam errado. E, claro, é uma época de muitos erros, mas o mercado permitia os erros, né? Então, houve essa questão. E aí, houve a globalização. Com a globalização, várias empresas pequenas que antes concorriam com o vizinho passaram a concorrer com empresas mundiais, né? Por que a globalização está mais ou menos a partir dos anos 70? Porque vários autores creem que a globalização começou com a invasão, né, vamos dizer, dos Estados Unidos pelo Japão, com venda de carros mais baratos do que o mercado americano e consumindo uma quantidade bem menor de combustível. Então, por exemplo, enquanto que o carro americano, aqueles muscle cars, faziam 1 quilômetro com litro, 2 quilômetros com litro, 3 quilômetros com litro, 4 no máximo, chegou um carro, né, japonês, que era meio feinho, a verdade era essa, com um motor bem mais simples, que fazia 10 quilômetros com litro, 9 quilômetros com litro, 8 quilômetros com litro. Tinha um carro que fazia 14 quilômetros com litro nos anos 70, para você ter uma ideia como é que a coisa era. E acabou com o mercado americano, por quê? Porque em 1971 houve a crise da OPEP. Se você pegar as fotos da época, procurar na internet, você vai ver filas quilométricas dos postos de gasolina. Por quê? Porque as pessoas tinham uma cota por semana que elas podiam abastecer, ou uma cota por vez que elas abasteciam. Isso chegou no Brasil, tá? Eu vivenciei isso quando eu era criança. Tá? Para você ter uma ideia, tinha gente que vendia gasolina clandestinamente, as pessoas esvaziavam os carros e vendiam na casa, né? O cara chegava lá com um galão, colocava gasolina no teu carro e você pagava 2, 3 vezes o valor, porque no posto de gasolina você não achava gasolina, ou então, quando você achava, era restringido, só pode botar 10 litros, por exemplo. Isso o americano passou. Imagina o American Way of Life, com o cara não podendo rodar com o carro porque não tinha combustível, né? Foi o caos. Mas o transporte público foi melhorado por conta disso. Foi. Por isso que o transporte americano é um dos melhores do mundo, né? E de outras cidades, algumas outras cidades também que sofreram muito isso. Eles melhoraram o transporte público, né? Botaram o transporte elétrico e outros tipos de transporte para tentar solucionar, mas a crise estava ali e mudou a vida das pessoas, aquela crise. E aí o que aconteceu? Com a redução das empresas e também as grandes multinacionais começaram a crescer, né? Começaram a partir dos anos 70, né? Começaram a instalar fábricas em outros países, etc., porque, como eu falei, o mercado americano de automóveis, né, a GM, ela faliu pela primeira vez, recebeu dinheiro do governo central, do governo americano, porque se ela acabasse, ela ia demitir muita gente, ia voltar para aquela espiral, né? Então, por isso que o governo injetou dinheiro na GM. A Ford ficou muito ruim, mas não precisou. Mas, quer dizer, o que aconteceu? As empresas americanas, várias empresas pequenas quebraram, né? E depois foram compradas pela Ford ou pela GM. Então, o que aconteceu? Foi o caos, literalmente o caos. Foi bem ruim mesmo. Tá? Agora, começou ali na década final da década de 80, lá fora, e final da década de 90 aqui no Brasil, houve a popularização da internet, a melhoria dos transportes, e aí, o que todos os autores concordam, né? O processo mais forte de globalização no Brasil a partir dos anos 90, Estados Unidos e outros países a partir dos anos 80, porque a internet chegou aqui, né, 96, né, lá 95, 96, e a internet chegou lá, passou a ser utilizada largamente nos anos 80, 84, 85. Então, por isso, né, houve a expansão maior, porque as pessoas começaram a poder comprar via internet, às vezes por conhecer determinada empresa, começou assim, né? A empresa mostrava, né, o catálogo na internet e você ligava, mandava uma carta, alguma coisa, no início foi assim, depois passou a mandar e-mail, e aí comprava, né, de uma forma bem segura, mas as pessoas começaram a comprar, né? Então, nessa época, em 2001, houve o boom das fraudes via internet, porque a internet ainda não tinha a segurança que ela tem hoje, né? Teve, assim, vários bancos foram fraudados, várias empresas foram fraudadas, várias pessoas foram fraudadas, né? 2001 foi o pico, vamos dizer assim. E aí, com a globalização, né, a gente, aqui, dessa época, né, do início do marketing, né, que a gente vê, sobretudo a partir dessa questão do marketing, houve a grande era dos excessos, chamada era dos excessos, só que a partir, né, da globalização, mais ou menos anos 90, houve a era dos limites. As empresas começaram como elas concorriam com o mundo todo, elas começaram a não mais ter espaço para erros, né? As pessoas
Então, você vai dizer assim, professor, como é que a gente vê isso na administração? Você vê que a maioria das ferramentas que a gente usa hoje, elas surgiram a partir, ferramentas administrativas, elas surgiram a partir dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90. E antes tinha algumas, né? Tinha a matriz Ansoff, tinha a SWOT, tinha algumas ferramentazinhas que o pessoal usava, mas, por exemplo, o BSC surgiu em 95, né? E várias outras ferramentas administrativas começaram a surgir ali, por quê? Porque como a gente está na era da sustentabilidade, da gente está correndo atrás para manter a empresa, não mais tem dinheiro para ficar jogando para o alto, né? Mas os investimentos têm que ter um foco, surgiram ferramentas para quê? Para tentar tornar a administração menos intuitiva, né? E mais técnica, tá? Então, isso é o que interessa para a gente, né? Aqui, ou seja, na sociedade industrial não prevaleceram as mesmas regras que deram certo na área industrial. Preciso fazer diferente, não mais fazer mais do mesmo. Então, quer dizer, a grande questão é, se você olha para esse gráfico, você vai perceber, e você compara com a evolução das escolas administrativas, que você já viu até em outra matéria, em Fundamentos da Administração, você viu isso. Se você colar, você vai ver que coincide direitinho, né? Nos anos 70, você começaram a ser usados largamente a questão do orçamento. Antes, uma empresa ou outra usava. Ou seja, a partir dali, começou um movimento de estratégia, né? E as empresas, além do programa de qualidade, veio a questão, agora você tem que usar a estratégia. Antes, a empresa podia optar. É bonitinho ter um plano estratégico. Depois disso, não. Todas as empresas começaram a ter que ter. Se não tivesse, ela falia, ela quebrava. A verdade é essa. Então, o que aconteceu? A profissionalização do administrador, a gente pode dizer que antes tinham administradores, mas ele começou a ser menos intuitivo e mais técnico a partir dos anos 70. Por isso que você vê um boom de ferramenta, e com a evolução, com a globalização, tem surgido muitas ferramentas em termos de administrativos, né, que muitas vezes até o administrador mais antigo desconhece. Então, o interessante disso, o pessoal ontem está fazendo uma obra aqui, pessoal, se ficar muito barulho atrapalhar, você me avisa, né, que eu ponho o fone, a gente, pelo menos, vai melhorar para você. Para mim, nem um fone adianta, mas, tá? Só para você entender. Então, essa evolução, se você pegar a evolução das ferramentas administrativas, dos modelos administrativos, e coincidir, você vai ver uma evolução muito grande a partir dos anos 70. Por quê? Porque houve uma necessidade das empresas. A necessidade chamou a evolução administrativa. A verdade é essa. Tá? Antes teve, a evolução teve, mas foi bem a passos bem lentos. Né? Você, por exemplo, você pega a matriz Ansoff e usa, você fala, pô, mas uma matriz Ansoff, ela tem uma aplicação, você olha assim, uma coisa tão simples, né? É uma coisa muito simples, você está mostrando produto mercado, né? Você fala, puxa, tão fácil, por que né? É uma ferramenta muito simples. Hoje você, tem empresa que usa uma matriz Ansoff, é muito pouco, o cara usa mais para demonstrar para a outra administração, para fazer alguma coisa, mas não como uma ferramenta administrativa de dia a dia, né? É mais para demonstrar. Então, o presente, viu, pessoal? A Natália deu não precisa dar presente agora, não. Deixa que ele vai ter um momento para todo mundo dar presente junto, tá? Então, a empresa do passado era uma empresa assim. Ela recebia recursos, tá? Esses recursos vinham pela liderança e a liderança dizia o que as pessoas faziam e o trabalho que os equipamentos iam fazer. Então, ou seja, o líder, ele era o dono, o líder, ele mandava, e não tinha muito feedback, não. É assim, pronto, né? Às vezes ele ouvia um colega que estava fazendo determinada coisa, ele experimentava isso, ele tentava. Tanto é que, se você olha para a evolução da administração, você pensa, né? Aquela fábrica, né? Aquela experiência de Hawthorne, não sei o quê, né? Aí você vê assim, poxa, o cara aumentava a luz, diminuía a luz, aumentava o barulho, diminuía o barulho, isso aqui, ninguém falava nada. Porque essa era a evolução, entendeu? Na época, o administrador mandava, você não quer? Foi um prazer te conhecer, tchau. Né? Direito trabalhista lá não tinha praticamente. Né? Então, o que acontecia? Quem não fizesse o que o cara queria era a rua, era mais ou menos assim. Então, não havia também um feedback. Né? Então, os funcionários eram meio que ensinados a... Né? Não havia aquela troca, né? Havia só um caminho de mão única. Né? Faça isso, trabalhe tanto, esse equipamento vai funcionar tanto.
E o que acontecia? Você não gerava, você gerava o quê? Produto e serviço. E para quem? Para o cliente. Às vezes, né, começou a partir dos anos 60, a você ouvir um pouco o cliente por causa da questão do marketing. Mas você ouvia, mas tá bom, legal o que você falou, mas vamos fazer assim, né? Tem o caso do Ford, do carro preto, tem outros casos, né? O carro do Ford, o carro preto, virou assim, vamos dizer, você pode escolher qualquer cor desde que seja preta, né? O carro dele era simplesmente 5 a 6 vezes o valor menor do que o carro mais barato que tinha, que era manufaturado. Então, se você quisesse um carro, você tinha que comprar um Ford, era mais ou menos assim, né? Só que, apesar de ter evoluído, o que acontecia? Grandes empresas ainda mandavam, né? Então, o cara falava assim, não, a pasta de dente vai ser assim, a pasta vai ser de chumbo. Ah, mas o chumbo mata, beleza, mas o chumbo para mim é mais barato, né? Era mais ou menos assim. E aí, através do marketing, convencia que aquilo ali era o melhor para você. Para você ter uma ideia, cigarro, o pessoal chegou a fazer propaganda que cigarro fazia bem à saúde. Para você ter uma ideia como é que a coisa era, né? Claro que a partir dos anos 70 isso mudou. Tem o famoso comercial do Yul Brynner, não sei se você já ouviu falar desse ator. Esse ator fez, né, vários filmes, inclusive um que hoje foi transformado numa série de televisão com muito sucesso, que é Westworld, né? Esse foi um filme que tinha nos anos 60, 70. Então, o ator famoso, ele fazia propaganda de um cigarro chamado Marlboro, né? E aí ele pegou um câncer terminal, câncer do pulmão, e chamaram ele, o Estado, né, o governo americano, chamou ele para fazer uma propaganda que ficou famosa. Ele veio na televisão e falou assim, ele olhava assim, via a propaganda do cigarro, que era ele correndo num campo, cowboy, né? Correndo num campo, né, com um cavalo, com uns boizinhos lá, e ele falava, tá vendo? O cigarro, aí ele falava assim, pois sabe o cigarro mata, eu vou morrer, não quero morrer também, pare de fumar. Foi escandaloso, porque ninguém fazia propaganda assim tão agressiva na época. Então foi algo assim que depois você procura, você vai encontrar no YouTube. Yul Brynner, aí você põe assim, cigarro, né? Cigar, Yul Brynner, você vai ver a propaganda. Impressionante, impressionante. Então essa era a empresa. A empresa usava o marketing até coisas que, né, que eram nocivas à saúde, etc. Não se tinha muito controle. Ou seja, para você ter, nessa época também, 60, 70, tinha um remédio que não fazia efeito. Luz que você botava, você escrevia trato feito, já viu isso. Luz que você botava para curar isso, curar aquilo, que não fazia nada, né? E as pessoas noticiavam e os incautos pegavam, né? Não se tinha uma preocupação, né? E aí, só que o que aconteceu nesse meio tempo, né? Crises financeiras, desigualdades continentais, escassez de recursos naturais, crescimento populacional. Aqui, crescimento populacional, eu adoro fazer uma parte. Nos anos 70, 60, 70, surgiu um cara chamado Malthus, né? E o que o Malthus falava? Que no ano 2000, tá, não ia ter mais comida para todo mundo, que a população estava crescendo em PG e a alimentação, né, os recursos destinados à alimentação estavam crescendo em PA e tinha, né, desmatamento, uma série de coisas. E aí ele alertou, falou assim, olha, o mundo vai acabar, nos anos 2000 vai ter gente tropeçando em cadáver, as pessoas vão morar, 15, 20 pessoas vão morar numa casa de 30 metros quadrados. Então começou, né, foi um profeta do caos, baseado em várias coisas que ele previu, né? Foi um estudioso. Lançaram vários filmes, inclusive um filme que eu gosto muito, chamado Soylent Green. O que é o Soylent Green? Nessa época, nos anos 2000, 2010, se não me engano, 2005, uma época que já passou, as pessoas, o que acontecia? Iam comer, não tinha comida, não tinha mais animais, né, no campo, não tinha mais floresta, não tinha mais nada, e as pessoas comiam uma pastilha. E aí, esse cara, um determinado cara lá, que era o Charlton Heston, que era o ator que representava, foi uma história escrita baseada no Malthus. Ele começou a procurar, mas de onde vem essa fonte, né? Era um Soylent Green, que era uma pastilhazinha que a pessoa comia, era verde a pastilha. E aí começou, as pessoas, em determinada época, que eles iam para um lugar e morriam, tomavam uma injeção letal, vendo uma imagem bonitinha e morriam. E aí o que acontecia? Essa pessoa era reprocessada e virava comida para as outras. Quer dizer, um absurdo, né? Uma coisa bem, né, chocante, tudo baseado na teoria malthusiana. E aí o que aconteceu? Várias variáveis, né, Malthus não previu. O que aconteceu nesse meio tempo, né? Se criou transgênico, se criou sementes mais resistentes, produções que davam uma vez por ano, passaram, hoje dão 3 vezes por ano, porque a semente
foi geneticamente modificada. Você tem fazendas submarinas, as pessoas comem algas e outras que não comiam no mundo todo, né? Antigamente estava restrito a um país ou outro. Até os insetos hoje viram. Não sei se você sabe, se você toma iogurte, você pode reparar quando você vê assim, colorante natural, você está comendo besouro. Você sabia disso? Você nem sabe, né? Mas depois você procura ver, tá? É um besourinho que o pessoal esmaga e aí é o vermelho, né? E outras coisas mais extraídas de insetos, né? Antigamente, o que acontecia com o inseto? Só perturbava. Agora, o inseto vira coisa comestível, né? Hoje em dia tem um salgadinho nos Estados Unidos, uma rede de salgadinhos, que são salgadinhos feitos de grilo, feitos de gafanhoto. Quer dizer, surgiram várias outras fontes de alimentação que não estavam previstas, várias coisas surgiram que ninguém, né, imaginava que isso fosse surgir, né? Então, Malthus, a teoria de Malthus, graças a Deus, não se cumpriu, né? Mesmo a população continuou crescendo em PG, até isso, né? A pirâmide se inverteu, as pessoas que tinham 5, 6, 7 filhos, 10, passaram a ter 1, 2 no máximo, né? Então, tudo isso colaborou com vamos dizer, a quebra da teoria de Malthus, né? E aí, quer dizer, o crescimento populacional, mas ele continuou crescendo, crises energéticas, aquecimento global, catástrofes climáticas, rápida obsolescência tecnológica, a gente vê, né, os micos crescendo de geração. Antigamente mudava de nome, agora muda de geração, e conflitos políticos e terrorismo. Tá? Hoje a empresa é uma empresa diferente. Ela continua recebendo recursos, só que a liderança ela vai buscar feedback dos processos, vai buscar feedback das pessoas. Existe uma gestão intermediária mais próxima aos processos e às pessoas, seria o nível de supervisão ou gerência média, né? Que faz realmente esse link, né? Do grupo maior com o grupo menor. Tá? Então, a empresa hoje é uma empresa que está muito ligada ao que está acontecendo dentro dela, as suas forças, as suas fraquezas, essas trocas de informação. Os colaboradores são trazidos para o processo de decisão, são trazidos para o processo estratégico, né? E aí o que acontece? O ambiente também influencia, ou seja, você vê que empresas hoje na Europa, empresas em alguns países, se a empresa se as empresas, aquela empresa que produz determinado produto tem um preço mais baixo, tudo bem, legal, mas ela não tem nenhuma pegada com o meio ambiente, as pessoas começam a comprar, começam a adquirir produtos daquelas empresas que parte do seu lucro é investido em reflorestamento ou em medidas, né, ambientais ou sociais. Isso aí demorou muito, começou a chegar no Brasil há pouco tempo. Um grande produtor de laticínios, você sabe, duas grandes concorrentes de laticínios, e tinha uma empresa que era maior e uma empresa que era menor. Só que a empresa que era um pouco menor, ela começou a investir no social, começou a contratar as pessoas das comunidades próximas às fábricas, começou a dar curso de alfabetização para várias pessoas, começou a fazer uma série de coisas, né, que muita gente nem percebia, mas que tinha essa pegada, tinha balanço social, etc., e tinha essa pegada mais social, né, e ambiental também. A fazenda tinha lá uma área de... Ela obrigava, né, todos os fornecedores dela a ter uma área verde, né, além da área desmatada para criar gado, etc., criar gado e porco, tinha uma área que estava exigindo, porque isso tudo ela declarava no balanço social dela, tá? Já há muito tempo. O que aconteceu? Essa empresa que era menor cresceu e comprou a outra rival dela, que antes era maior, né, mais famosa, só que ela não tirou a marca. Hoje você acha que está comendo laticínio de duas empresas diferentes e está comendo da mesma empresa, tá? Mesma coisa Ambev com cerveja, mesma coisa, né, essa com laticínios, tá? Então, o que aconteceu? Por quê? Porque ela tinha uma pegada social e ambiental que a outra rival, principal rival dela, não tinha. Então, hoje, isso na Europa já é realidade há muitos anos, né? Várias empresas lá da Espanha, né, deixaram de existir porque resolveram não investir no meio ambiente. Então, hoje, a empresa não entrega mais só o produto e o serviço, mas ela entrega um valor para o cliente. Tá? E esse valor não é só também mais direcionado ao cliente, mas é direcionado a toda a sociedade. Então, essa empresa atual, essa é a empresa que você vai trabalhar ou vai criar, ou até já tem, né, uma empresa, essa é a empresa que você vai transformar a empresa que você tem hoje numa empresa dessa. Essa é a empresa que sobrevive. A empresa anterior, as que ainda existem, são muito poucas, já estão quase deixando de existir. Tá? Por quê?
Porque hoje a empresa ela tem que receber inputs da sociedade, inputs do ambiente, ou seja, é uma empresa interconectada com todo mundo. Tá? E o que elas precisam? Estrutura organizacional voltada para o mercado, atuar de forma sistemática e científica, tomar decisões baseadas em análise, em medição de desempenho, né? Ou seja, não é mais chute, não é mais achismo, vamos para lá como o Capitão Kirk, mas agora não, agora a gente tem que focar, né? Se focar na análise da decisão. Qual a melhor decisão? Qual o impacto dessa decisão? E você tem uma série de ferramentas, né, que analisam o impacto, que verificam. Você tem Delphi, né? Você tem análise de impactos cruzados, uma série de coisas que você usa para ver o que vai acontecer se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer se eu tomar aquela. Então, isso tudo é muito importante. Tá? Ter competitividade, levar em consideração informações disponíveis além dos mercados, ter competitividade, manter sistema de indicadores de desempenho para avaliar os resultados. A empresa atual precisa analisar o cenário negocial, traçar estratégia de sobrevivência ou crescimento. Tá? Você sabe, não sei se você sabe, mas o Philip Kotler ele esteve no Brasil, tá, em 2014, esteve inclusive no CEUB, tá? Não sei se você sabe disso. Tá? Um grande amigo meu, né, me convidou, eu não sabia que ele viria. É um dos ídolos, dos meus ídolos, né, dos ídolos do nosso tempo. E o cara, ele simplesmente, grande parte do que a gente pensa em administração hoje, esse homem, pelo menos, se não disse o que a gente faz, ele pelo menos deu uma ideia inicial que acabou levando a algumas ferramentas e algumas coisas que hoje existem. Então, foi um grande estudioso da administração, né? Então, o que ele falou? Que algumas coisas estão deixando de existir e outras vão deixar de existir nos próximos 5, 10 anos, tá? Então, ele falou cheques, cada vez se usa menos, né? Alguém ainda usa cheque aí, pessoal? Hein, pessoal da turma? Meu pai. Seu pai usa cheque, né? Porque ele provavelmente ele trabalha com comércio, alguma coisa, né? Deve usar, mas é raro. Antigamente, você recebia um talão de 20 cheques, né? Um talãozão de 20 cheques gordo, né? Na empresa, a Natália, na empresa que trabalha, usa, porque ela normalmente deve usar cheque pré-datado, essas coisas, né? Crédito via cheque. Mas é raro, muito raro. Antigamente, todo mundo usava cheque. Mesmo quando surgiu o cartão, todo mundo usava cheque e cartão. Inclusive, usava, né? Você tinha que apresentar o cartão quando passava o cheque para o cara conferir, para ver se era isso mesmo, né? E o que aconteceu? Foi acabando, cada vez menos gente usa, até um dia que não vai existir mais, né? É a fatalidade digital. As pessoas estão usando cartão e várias atividades, né? Ó, a Júlia falou que recebe uns, mas é bem ruim. É porque várias coisas que o cheque permite que você faça, né? O cartão está passando a fazer. Então, antigamente, o que você fazia? A empresa juntava vários cheques, fazia um borderô, entregava para um banco, o banco ia e adiantava o dinheiro dos cheques para ela, claro, cobrando uma taxa, né? E pronto. Hoje você pode fazer isso no cartão, chama-se ACL Fumaça. A expectativa que você tem para receber, você vai no banco e fala assim, não, eu quero receber isso tudo aqui agora, não quero esperar 30 dias, 60, 90, eu quero receber agora. Às vezes você faz pela internet, faz pelo telefone, rapidinho. Então, ou seja, várias coisas que só o cheque fazia antigamente, hoje em dia, os cartões estão fazendo, né? E a tendência é isso avançar a tal ponto de não existir mais cheque, tá? Tanto é que hoje em dia, quando você quer um cheque, você vai na máquina, o banco não te fornece mais. Você vai na máquina e emite de 1 a 4 cheques, né? E se você emitir mais de 5 folhas, normalmente você emite até 4 folhas, dá um aviso, trava, você tem que entrar na agência, pedir para o cara destravar para você poder imprimir mais. Porque normalmente o limite que você tem mensal são 4 folhas com 4, ou seja, 16 cheques, né? É o que você tem, é o máximo que você tem para imprimir por mês, né? Antigamente você recebia um talão de 20 e tinha gente que pegava 3 talões, 4 por mês, né? Eu sei porque eu trabalhei em banco 30 anos, né? Então eu vi isso. Inclusive, quando eu entrei no banco, a primeira atividade que eu fiz era uma máquina chamada Reprograph, que você batia o cheque, ou seja, vinha um cheque em branco, você botava o nome da pessoa nos tipos, né? E aí você colocava os tipos, uma caixinha, botava os tipos lá e batia cheque por cheque, né? 20 cheques, por isso que eu sei que são 20 cheques no talão, batia 20 cheques com o nome da pessoa para quando a pessoa for lá, ia lá pegar na agência, receber o cheque que você bateu na Reprograph. Depois passou a ser impresso digitalmente, né? Isso anos 80. Foi impresso digitalmente, aí passaram a levar para a agência. Hoje é impresso numa máquina, a agência não te entrega mais talão, nem empresa, até a empresa tem que ir lá buscar na maquininha quando usa.
mas a tendência é acabar, né, pessoal? A gente está vendo que o uso está caindo cada vez mais até o ponto de não existir mais. Envio de carta pelo correio, até o Papai Noel recebe e-mail, né? Se eu perguntar para você, alguém ainda manda só cartão, né? Cartão postal, cartão de Natal, mesmo assim, muito pouco. A maioria manda cartão virtual, manda pelo WhatsApp o cartão virtual, etc. Alguém mandou carta recentemente aí, pessoal? Eu gosto muito de fazer essas enquetes com a turma, né? Ah, professor, eu ainda uso, né? É o cara romântico, né? É igual, por exemplo, eu fui assistir um filme, uma série antiga, 2008, 2007, 2008. Plena era digital, todo mundo usando computador, o cara lá, né, usava uma máquina de escrever. Por quê? Porque é romântico o cara usar uma máquina de escrever, né? Então o cara, ele estava dizendo assim, não, eu rejeito a evolução, né? Mas, pô, isso é, né? Ó, a Júlia nunca fez uma carta, tá vendo? É isso que acontece, ou seja, é um outro mundo, né? A gente está vivendo num outro mundo, né? Se você pegar, eu até brinco, né? Se a gente tivesse uma máquina do tempo, se você pegasse uma pessoa que morou, nasceu nos anos 60, ou que morou, viveu nos anos 60, e trouxesse para cá, ela não ia poder fazer nada. O mundo mudou muito. E está mudando muito rápido, né? Jornal impresso. Eu, antigamente, ainda, há uns 5 anos atrás, ainda lia jornal, ainda comprava no jornaleiro, recebia, né, tinha assinatura. Hoje, porque eu pegava o jornal e usava para o cachorro, vamos dizer assim. Hoje em dia, nem isso, né? Eu leio todas as notícias na internet, quer dizer, não tem mais isso. Livro impresso, você deve ter reparado, várias empresas deixaram de existir, né? Várias livrarias deixaram de existir. E as poucas que existem, quando você vai quer determinado livro, o cara fala assim, de 5 a 10 dias ele chega. Ou seja, a livraria não tem mais tudo, ela tem muito poucos livros, tem só os best-sellers que saem muito, né? E aqueles de autoajuda que também saem demais, né? Então só tem isso. Porque a verdade, quando você quer um livro didático ou paradidático, você tem que pedir e esperar, porque eles não têm mais. A verdade é essa, né? Então as livrarias estão reduzindo de tamanho. As outras que ainda tão grandes é porque elas têm uma lanchonete, né? Você vê aquela lá que tem no shopping, tem uma lanchonete enorme do lado. A lanchonete ocupa 1/3 do tamanho da livraria, né? E e não vende só mais livro, vende material de informática, ou seja, meio papelaria, meio livraria. Porque livro mesmo está saindo cada vez menos, porque tem Kindle, né? A pessoa lê digitalmente o livro, compra digital, vem, né? Recebe, lê pela internet, né? Ou seja, vários livros até que eu usei no nosso curso, eu não tenho ele físico, eu tenho alguns livros físicos porque eu gosto, mas alguns que a gente usou, que a gente consultou, né? Vários desses livros eram digitais. Eu peguei o livro digital, alguns na biblioteca do CEUB, outros, né, que tem uma coisa melhor, um slide melhor. Eu peguei a nível digital, por quê? Porque é mais fácil, eu tenho acesso a mais livros de uma forma mais rápida, né? Inclusive livros mais baratos também, né? Lojas de música, né, disco de vinil, para você ter uma ideia, tem 2 lojas de música aqui em Brasília, só. Uma no Conjunto Nacional e uma, se eu não me engano, na Asa Norte. Só. Não tem mais loja. Antigamente tinha uma loja de música quase em cada quadra, né? Era impressionante aqui nos anos 80, 90, em Brasília, a cada 2 quadras tinha uma loja de música. Agora você tem 2 em Brasília toda. Eu acho no DF talvez tenha 3, tá? Se tiver isso tudo. Eu tinha uma que estava bem mal das pernas, ia quebrar. Não sei se quebrou. Loja de fotografia da Kodak. Você ia lá com aquele filminho, deixava o filminho, esperava 2 dias, né? Aí vinha as fotos, ficava todo feliz, máquinas automáticas. Acabou. Você hoje tira milhares de fotos com o celular. E se eu perguntar para você qual foi a última vez que você imprimiu uma foto, você vai dizer, professor, imprimi no ano passado, ano retrasado. Você diz, eu imprimi uma para botar lá no meu escritório, botar lá na minha mesa, para dizer, né, que eu tenho namorada, ou que eu sou casado, ou alguma coisa assim. Ou imprimi a foto do filho para botar para alguém ver, né, algum parente que visitar ver. Porque o que acontece? Até para você mostrar, né, existe um telefone hoje, um celular, né, isso era um projeto da Apple, mas que acabou sendo feito por outra empresa, que é um telefone que você chega, tem as fotos, projeta na parede, né, e aí todo mundo vê, ou então você conecta o telefone à televisão, ou usa, né, o Apple TV, ou aquele outro, o Chroma, né, usa o Chroma e projeta, quer dizer, ou seja, você não precisa mais imprimir, né, a verdade é essa. Se não precisa mais imprimir, não tem sentido loja de fotografia. Hoje a loja de fotografia é uma papelaria que também imprime foto, a verdade é essa. Revistas semanais também estão acabando, você vê que são pouquíssimas, acho que ainda existem, só por causa de cabeleireiro, né?
e porque cabeleireiro e salão de beleza, né? Porque essa você ainda acha que você está sem fazer nada esperando, você tem que fazer alguma coisa, né? A maioria está pegando o celular, está usando o celular, mas ainda tem gente, pessoal mais antigo, né, que ainda pega a revistinha, só lê revista lá. Por causa disso ainda existe revista. Telefones fixos, né? Hoje em dia tem gente que só tem celular, não tem mais telefone fixo. E ele falou do futuro, o que nos reserva, né? A televisão aberta, que tende a acabar também, né? Os bancos, que vão mudar completamente, né? Já estão mudando e vão mudar completamente graças às fintechs. Os táxis, que praticamente não existem mais, ainda existem alguns, né? Porque o cara só tinha isso para fazer, mas os motoristas de aplicativo estão crescendo. Inclusive, tem taxista virando motorista de aplicativo, não sei se você sabia. Outro dia eu fui pedir lá um Uber, veio um táxi me pegar, eu até achei estranho, né? O cara falou, não é porque a placa vermelha, né? É porque eu era taxista, mas agora, né, porque a praça está muito ruim. Então, o que acontece? O mundo está mudando e as empresas estão mudando também, junto com o mundo. E, é claro, os profissionais têm que mudar. A verdade é essa, que não mudou ainda. E a questão de privacidade, cada vez mais, né, você tem os seus dados abertos. Se você colocar o meu nome na internet, se eu não me engano, tem 6 ou 7 páginas de coisa com o meu nome. Algumas que eu fiz e várias que outras pessoas citam meu nome, ou fui orientador de alguém, alguma coisa assim. Eu sei que eu estou em Bolonha, eu tenho lugar até que eu nem sabia que eu estava e estou. Tem uma página russa que estão me citando na página russa. Eu achei assim, eu tive que traduzir para saber o que o cara estava falando de mim. Né? Porque acho que eu já comentei com você, eu tenho um livro, né, em segurança da informação, e aí não é propaganda do livro não, tá, pessoal, que já está esgotado, mas só para você, é porque eu me apresentei, muitos não, alguns não estavam aí, né, quando eu me apresentei. Então, só para você ver. Então, aí, por causa do livro, o cara cita, né, aí já me botaram até como cientista, né, da informação, não sei o quê. Eu falei, poxa, eu nunca fui isso. Então, quer dizer, uma coisa assim interessante, porque a informação, né, a privacidade, você acha o endereço das pessoas, o telefone das pessoas, está tudo na internet. A verdade é essa, né? Então, você tem cada vez menos privacidade. Surgiu até a lei de dados, né, para tentar melhorar isso, mas tem coisas que são... Eu sempre brinco, né? Quando chegou o Uber, tentaram acabar com ele. Mas é uma tendência mundial, né? É uma tendência mundial. Por isso que as pessoas cada vez mais abrem as suas vidas no Facebook, abrem a sua vida no Instagram, né? E tem outro agora que está muito na moda, como é que é o nome? TikTok, né? TikTok, é isso? É o TikTok. E outros aí que estão surgindo. Quer dizer, cada vez mais a sua vida se torna pública, né? Então, por quê? Porque a privacidade está acabando. A verdade é essa. E você tem que se acostumar com isso. Eu brinco que agora as pessoas vão fazer entrevista em empresa e logo depois da entrevista tem uma análise da vida da pessoa no Facebook, no Instagram, etc., para verificar quem é essa pessoa, né? Que aqui veio uma pessoa, se apresentou, pode ser que a pessoa no Instagram ou a pessoa lá no Facebook seja uma pessoa completamente diferente dessa que se apresentou aqui. Então, as empresas têm feito isso também. Tá? E é claro, viu, pessoal? Esse é o mundo que a gente vive, né? A verdade é essa. Esse é o mundo que a gente vive. Então, 3 assuntos a gente está abordando, vai abordar na nossa disciplina. São assuntos muito importantes. Eu diria para você que são assuntos vitais, né? Lembrando, pessoal, 5 minutos antes do término da aula, coloca presente. Eu quero todos os presentes juntos, que me facilitam muito na hora de dar a presença para você lá no SGI, tá? Então, quando faltar 5 minutos para o término da aula, você dá presença aí, tá legal? Aí todo mundo junto, presente, tá? E aquela história, se eu reparar que o pessoal só está entrando no final da aula por causa do presente, a gente passa a fazer um presente no início também, tá? Eu não gosto de fazer, se está no final do período, né? Poxa, não... vamos dizer assim, você está igual a disciplina, está mais voltada para fora, né? Está mais voltada para a tua vida, para a tua carreira, para o teu negócio, do que propriamente para o curso. Então, a disciplina tem a parte conceitual, mas é uma disciplina muito... É quase uma disciplina, praticamente uma disciplina de pós-graduação. Por quê? Porque aquilo que você está aprendendo aqui, você aplica direto na empresa. Você pode acabar a aula, determinadas coisas que você vai ver aí, você aplicar em negociação, aplicar em processo decisório, aplicar em comunicação, né? Tanto é que tem o planejamento em comunicação, o planejamento em negociação e um framework para você usar as ferramentas da forma certa e nos lugares certos, nas fases do processo decisório corretos, tá? Então, primeiro assunto que a gente vai abordar,
comunicação empresarial. Por quê? Porque se você não se comunica bem empresarialmente, fica difícil você negociar e fica quase impossível você ter um processo decisório adequado. Então, a ideia são três coisas que vamos dizer, a comunicação ela permeia tanto a negociação quanto o processo decisório. E muitas vezes o gestor ele precisa comunicar coisas, às vezes, não tão agradáveis, né? Não tão boas. E muitas vezes, quando ele vai fazer essa comunicação, ele acaba, por não planejar, por fazer de qualquer maneira, ele acaba sendo mal visto. Ele acaba, às vezes, tendo a fama, né, de lobo mau, vamos dizer, de barba negra, vamos dizer assim. Por quê? Porque o cara simplesmente, na hora de comunicar, não teve alguns cuidados. E esses cuidados a gente vai ver. Tá? Inclusive, alguns aspectos, às vezes, quando você já tem uma barreira de comunicação, você ter algumas coisas que você pode fazer para tentar quebrar essas barreiras. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, a comunicação são importantes nas organizações, aspectos afetos a possíveis barreiras em processo de comunicação, tipos de comunicações organizacionais, comunicação eficaz, agentes, ferramentas de comunicação, interações e feedback. Então, no final, a gente termina com um trabalho em grupo, já te adiantando, que você vai apresentar, cada grupo vai apresentar. A gente vai fazer um sorteio, né, de ordem dos grupos, e em uma aula, o que der para a gente apresentar em uma aula, o pessoal apresenta, e os outros serão avaliados, né, pelo trabalho em si. Os sortudos, o pessoal vai poder apresentar. E é claro, né, vocês vão ver um processo muito legal, porque todo mundo aprende, e aprende com um caso prático. Então, é muito interessante isso. Tá? Então, depois a gente vai falar de negociação empresarial e processo decisório, e vamos começar a falar de comunicação empresarial. Tá? Então, comunicação empresarial, a gente aborda, eu sempre falo, eu gosto de iniciar a disciplina, eu faço um overview pelos principais temas, depois a gente detalha alguns, inclusive com exercícios, tá? Para você poder aplicar. Então, vamos lá. Primeiro, a parte conceitual. Comunicação é o processo pelo qual alguém transmite informações a uma ou mais pessoas que entendem a mensagem recebida conforme a intenção do receptor. Então, vamos fazer um desenho. Falei para você que eu usar quadro branco, né? Eu garanto para você que eu escrevo um pouquinho melhor no quadro, mas escrevendo com mouse ou então com essa mesinha digitalizadora não fica tão bom. Talvez, acho que com a mesinha, eu acho que a mesinha não está nem ligada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela está. Não está. Então, olha só, vamos fazer um desenho, tá? No quadro eu desenho melhor, tá, pessoal? Então aqui tem o emissor, que é o cara que vai emitir uma mensagem, tá? E aqui você tem o receptor. Tá? Vou botar até uma orelhinha para você não confundir, uma orelhinha nele, tá? Pessoal, essa orelhinha está disforme, mas é só para chamar a atenção, tá? É didático, né? Desculpa, esfarrapada, é didático. Então, aqui está, pessoal, esse aqui é o receptor da mensagem, tá? Da orelhinha aqui, e esse aqui é o emissor, vou botar a boca, pronto, para ficar, e aqui é o emissor da mensagem, tá? Então, o que acontece? Esse emissor, ele pensou em falar determinada coisa. E pensou, tá? Pensou. Tá a bolinha, né? O cara pensa e não fala, tem a bolinha. Então, ele pensou em dizer X para esse cara aqui, tá? E aí, o que ele fez? Ele escolheu um canal, que no caso foi a própria voz dele, né, porque ele estava numa distância próxima do cara, tá? E codificou. Eu vou falar em português, eu vou passar a mensagem em português para ele. Então, ele codificou a mensagem e passou para ele. Ao passar para esse cara aqui, ele decodificou o que ele ouviu em português, tá? E teve uma ideia. Se a ideia foi exatamente a ideia que esse cara quis passar, eu digo que a comunicação foi eficaz, tá? Por quê? Esse cara pensou em falar isso, codificou, passou a mensagem por meio de um canal, chegou aqui exatamente como ele pensou, tá? Então, 10, né? Só que, às vezes, esse cara aqui falou X e esse cara aqui entendeu X linha. Quase o que esse cara quis dizer. E aí, quando acontece isso, eu digo que a comunicação não foi eficaz. Tá? Não. Por quê? Porque houve uma barreira de comunicação. A barreira, como dizem os nossos amigos, né, japoneses, a barreira ela existe por dois motivos. Ou por um problema do emissor, ou por um problema do receptor.
Isso serve para a sala de aula também. Eu ensino, vou dar para você prática, não vai ser só teoria, vai ser prática, mas claro, tudo vai ter uma base teórica. E aí eu vou ensinar para você, tá? Se você aprendeu, né, metade da responsabilidade do teu aprendizado é minha. Se você Opa, obrigado, Yuri. Se você aprendeu, metade da responsabilidade é minha, metade é sua. Se você não aprendeu, metade da responsabilidade pode ser minha ou pode ser sua, certo? Porque, por exemplo, se você quiser aprender, mas eu não souber passar, você não vai aprender. E se eu souber passar, mas você não souber receber, ou não quiser receber, você não vai também receber, tá? Yuri, pode falar, qual a sua dúvida? Falar ou escrever? Eu vi você levantando a mão, não? Não, sem querer. Sem querer? Não foi o Yuri que levantou? Deixa eu ver aqui a mão. Já baixou? Tchan, 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 tchan. O áudio não foi, não ouvi você, não. Deixa eu ver se eu estou ouvindo você. Deixa eu fazer aqui um teste aqui rapidinho. Você pode ir em configurações, às vezes acontece isso. Eu estou ouvindo. Está vendo esse barulho? Eu estou ouvindo vocês, sim. Mas eu queria dizer que dá para ver pela linguagem. Deixa eu voltar aqui. Da linguagem corporal da pessoa. Sim, com certeza, com certeza. Eu vou falar sobre isso. Que uma das barreiras de comunicação é quando, por exemplo, né, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Por exemplo, chega uma pessoa, já aconteceu comigo, tá? É real. Ou seja, eu vi acontecer, eu estava numa palestra, tá? Aí veio uma pessoa falar. Bom dia, pessoal. Quero dizer que eu estou em um momento muito feliz de estar aqui perante vocês para proferir essa palestra. É algo que muito me alegra muito meu coração poder passar isso para vocês. Cara, a cara do cara mostrava tudo, menos que ele estava feliz em passar alguma coisa, entendeu? A impressão que dava que o cara estava com raiva porque alguém mandou ele fazer isso e ele não queria fazer, entendeu? Porque, pessoal, eu vi, ninguém me contou, eu vi. Tá? Se bobear, eu tenho até o vídeo, porque eu ia filmar achando que o cara ia falar alguma coisa importante e acabou virando exemplo, né? Claro que é um vídeo que eu não, quando a gente grava a aula, eu não mostro, mas é algo bem característico, dá vontade de rir. O cara vem, a expressão corporal do cara, a linguagem corporal, a gente chama de linguagem não verbal, tá? Você vai muito ouvir esse termo. E a ideia é o quê? Essa linguagem não verbal, ela te dá sinais de algumas coisas, tá? Então, por exemplo, eu acho que eu mostrei para vocês na aula inicial, além da nossa literatura, eu trabalho com 3 livros, já mostrei que inclusive teve aluno que pediu, né? Eu trabalho com 3 livros. Esses 2 aqui, eles não fazem parte da nossa, vamos dizer, da biblioteca do seu... Não é livro básico, tá? Por quê? A disciplina lá, a Tássera, ela aborda isso. Só que eu vou um pouquinho mais além. Eu vou na prática. Como é que você reconhece na prática? Ela aborda a linguagem não corporal. Então, esse aqui tem, tá? Esse aqui tem no seu. Eu vou me dedicar mais a esse. Então, esse aqui tem muita coisa de linguagem corporal, tá? Que você reconhece nos outros. E, é claro, se você reconhece nos outros, você aprende, né? Então, por exemplo, como é que você diz que você está interessado? Você inclina o corpo para frente. A pessoa está falando, você inclina o corpo para frente. Você não cruza os braços. Se você cruzar, você está dizendo para a pessoa, não tô gostando do que eu estou ouvindo, ou não estou nem aí. E o pior sinal de todos, esse. Eu queria falar, mas eu não vou falar. Quer dizer, o corpo, sem querer, fala algumas coisas, né? A pessoa involuntariamente fala, né? Então, tem vários programas até de televisão que vamos dizer, abusam um pouco disso, que é Lie to Me. Essa série eu acho que você ainda acha na Netflix ou na Amazon, Lie to Me. E tem uma outra famosa chamada Bull, que é de um cara que é um psicólogo que trabalha para os advogados. Então, ele escolhe o júri e fica analisando, né, as decisões do júri e indicando para o advogado o que ele tem que fazer, baseado nos sinais que o júri dá. É fantástico, né? Essa série é muito boa, também acho fantástico. Gosto muito dessas séries. Light to Me, e tanto uma quanto a outra. A Bull também. A Bull é meio jurídica, tá?
mas ela tem esse lado, né, que é muito interessante. A Light to Me é perfeita, né, como você falou, a Light to Me é perfeita, porque, inclusive, aquele cara, ele fez um curso de linguagem não... A outra é Bull. Bull, é o sobrenome do cara. Bull, vou escrever. Bull, tá? A outra é Bull. É o sobrenome do cara que faz isso. Então, ele escolhe... Ela substituiu o Light to Me. Logo depois do Light to Me veio essa série, aliás, baseada até no sucesso do Light to Me. Essa série ela é mais direcionada a tribunais, né? Então, o cara trabalha para tribunais, trabalha para advogados e para promotores. E qual o objetivo deles? Escolher o jurado correto, porque você sabe que o tribunal do júri americano é a maior força jurídica que tem lá, né? Aqui é o juiz, lá é o tribunal do júri. O juiz, ele é um facilitador do tribunal lá. Aqui não, aqui o juiz, eu diria que 80% a 90% das decisões jurídicas são tomadas por juízes aqui no Brasil. Lá fora, 95% das decisões são tomadas por um tribunal do júri, tá? Isso advém, lá nos Estados Unidos, advém do caso vamos dizer, do direito inglês. Já o nosso, ele vem mais do direito italiano, está bem próximo do direito italiano. Então, só para você entender, a Bull é isso, é um Light to Me, o cara vê, né, os sinais, foi até bom, gostei muito, né? Gostei muito do Yuri ter comentado a respeito da linguagem corporal. Exatamente. A linguagem corporal ela faz parte da linguagem, ou seja, a linguagem não verbal ela faz parte. Não adianta você pedir para o cara assim, olha, é muito importante você fazer isso. Você precisa fazer isso. Não, o que o cara vai falar? Pô, é tão importante, o cara está quase morrendo. Tem que dizer assim, cara, é muito importante a gente agarrar essa oportunidade. É muito importante você vender isso. Vai lá, tenta vender esse produto, tenta fazer isso. Ou seja, é bem diferente, né? Você está se inclinando para a pessoa está vendo você gesticular de uma forma também. Não sei se você percebeu, eu não estou fazendo assim, né? Porque assim indica nervoso. Eu estou gesticulando assim, chamando o cara para o meu ponto de vista, né? Então, essa linguagem não verbal, ela ajuda. Vou dar um exemplo para você, engraçado, mas é verdade. Quando você vai para uma reunião, né, vou te dar uma dica agora que vale ouro, hein? Só isso aí já vale a minha disciplina. Vamos lá, você vai receber outras. Você vai para um processo seletivo, tá? E você quer que a pessoa goste de você. O que você faz? Imita de uma forma velada, bem discreta, o gestual da pessoa. Ou seja, se a pessoa fizer assim, para olhar você, o mesmo braço que ela está usando, você discretamente, não na hora que ela faz, você vai aos poucos fazendo assim também. E você faz, ou seja, você tenta, usa um negócio que chama-se espelho, imagem espelho. Você tenta imitar a posição que ela está fazendo. Se ela está com a perna cruzada, meio para cá, você tenta fazer isso. Você vai ver que a pessoa vai sentir uma simpatia de graça por você. Tá? Pessoal, funciona. Tá? Eu tinha um funcionário como gestor, fui gerente de divisão, e falei para você que o cara era o bicho. Ninguém gostava dele. Todo mundo falava mal dele. E esse cara caiu para mim. Tá? E o cara, ficou meu amigo. E eu comecei assim, imitando o posicionamento dele. O cara foi quebrando, ele tinha uma prevenção enorme contra chefe, que já tinham feito uma orçada com ele. E eu comecei a, vamos dizer, chamar o cara, pelo menos para me ver diferente, assim. Eu ia conversar com ele, a posição que ele fazia, eu reproduzia, bem discretamente, tá? Aí eu sentia que o cara se soltava mais, tá? Então, olha, funciona, tá? Eu já usei várias vezes, funciona. E tem outras dicas que eu vou dar também, mas isso aí é PNL, né? PNL, é um pouquinho de programação neurolinguística. Funciona, tá? Então, só para você falar, voltando aqui para a comunicação, que a gente, né, o nosso foco não é esse, mas essas dicas são úteis, viu? Quando você for para o processo seletivo, faz isso, você vai ver que o resultado vai ser diferente do que normalmente é. Vai por mim, tá? Funciona porque a pessoa já fica com uma predisposição a seu favor. Claro que escolha, você tem 3 pessoas te avaliando. Escolhe o decisor, tá? Não escolhe as outras 2, não. Escolhe aquele cara que é o cara, normalmente é o cara do setor que está querendo um funcionário para. Normalmente vem, nas empresas mais sérias, vem um psicólogo, né? A pessoa do RH e o cara que precisa do funcionário, né? Aí, quando ele for se apresentar, preste atenção, né? Eu sou do setor tal. A mulher fala, eu sou do RH. A outra, não, eu trabalho, sou contratado aqui pela empresa, não sei o que. Então, ela vai falar que é do RH, da área de pessoas. Então, você já sabe, esses 2, esquece.
se foca no cara que ele é que precisa de funcionário. Mesmo que os dois tenham uma opinião divergente, a opinião dele vai valer mais. O funcionário é para ele, entendeu? Dica eu fiz muito recrutamento, tá? Então, dica de quem já recrutou muito, tá, pessoal? Já tive empresa de informática, tenho uma empresa agora de consultoria aí de treinamento corporativo. Então, quer dizer, são dicas, mas que funcionam, tá? Muitas delas eu uso em negociação, já usei processo decisório no dia a dia de gestor, e muita coisa ligada à linguagem corporal, como o Yuri colocou, e, claro, na comunicação também. A ideia é sempre, pessoal, que os teus gestos venham a exprimir o que você está falando, né? Nunca diga algo e mostre outro, né? Por exemplo, estou muito interessado, namoro, né? Aí você está namorando a garota, não sei o que lá, e aí você vai falar com ela, fala assim, não, tudo bem, beleza, você não está nem olhando nos olhos dela, o que ela vai achar? Esse cara não gosta mais de mim, né? Você conhece o Teorema do Bombom? O Teorema do Bombom é interessante, né? Você conhece a garota, fica apaixonado, aí você dá um bombom para ela da Copenhague, ou dá um bombom importado para ela, não sei o quê, ela fica toda feliz. Aí passa 6 meses, né? Aí você passa um ano, você faz aniversário, aí você está com pouca grana, compra um bombom da garota, dá para ela fala assim, ele não gosta mais de mim, é mais ou menos assim. Você não fez o gestual correto, né? O que você faz? Começa com a caixa de bombom da garota, depois você dá da Copenhague, mais ou menos assim. Né, Natália? Não é isso, Natália? Você lembrou de alguma coisa, não foi? Então, vamos lá. Tudo tem a ver, tá? Tem a ver com comunicação. A forma que a gente se exprime, né? É assim mesmo, né, Natália? É isso mesmo. Né? O Yuri, as pessoas sentem quando a gente está em dissincronia entre o corpo e a fala, exatamente. E, às vezes, é interno. A pessoa ela não toma consciência disso. A gente vai explorar um pouco isso. Quando a gente falar em negociação, no final de negociação, a gente vai explorar neurotática. São táticas, né, baseadas em neurolinguística. Você vai ver que são coisas assim simples, mas que você pode estabelecer as suas estratégias a partir disso. Tá? E essa estratégia neurolinguística, por que eu falo no final? Porque quando você pega um negociador daquele casca grossa, o cara que conhece todas as estratégias, conhece todas as defesas, todos os ataques, a única forma de você conseguir se dar bem na negociação é usando uma neurotática, entendeu? Palavra de quem foi negociador durante muitos anos, né? Enquanto eu não aprendi neurotática, toda vez que eu ia para um grande negociador, eu levava ferro. Ou seja, quando era importante a negociação, o meu lado era prejudicado em relação ao lado do cara. Quando eu aprendi neurotática, eu passei a ganhar. Isso que eu vou ensinar para você. É um curso que é mais de 15 mil reais esse curso em São Paulo. Pra você ter uma ideia como é que é caro. Tá? E você vai ter, claro, uma introdução disso, mas uma introdução boa, que dá para você usar. Tá? Mas a neurotática você pode usar em comunicação também. Mas no dia a dia você acaba... Na negociação, que é um processo tenso, é mais fácil. Tá? Então a gente vai falar sobre isso. E, claro, também no processo decisório, você pode usar muita coisa de negociação, você vai usar no processo decisório. E você tem gente abaixo de você, acima, do lado, né? Então, isso tudo compõe, né? Isso tudo compõe, tá? Então, vamos lá, pessoal. Mas isso é verdade, Yuri. A ideia é sempre que o corpo fale antes até de você falar, né? Eu brinco que tem atores, não sei se você viu A Máscara de Ferro e outros filmes desses assim, quando você sabe que o ator é bom, é quando o ator ele consegue exercer um papel sem falar. Né? Por quê? Porque o gestual, a linguagem não falada dele, o não verbal, ele consegue se destacar. Né? Então, por exemplo, já teve atores que fizeram um papel de surdo, de mudo, né? Atores que fizeram papéis de pessoas que não podiam falar, etc., e usavam os olhos para se exprimir, o gestual. É bem legal. O legal é quando você consegue unir as duas coisas, porque uma coisa chama atenção para a outra. O teu ato que você faz com as suas mãos, com os teus olhos, com o teu corpo, ele chama atenção para o que você está falando, ou, pelo contrário, ele afasta, né, a pessoa da ideia que você está falando. Então, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas isso é muito importante, foi muito bem colocado pelo Yuri, né, reforçado por outros alunos, isso é verdade. A gente tem que abordar, não tem como falar disso, não tem como falar de comunicação e negociação sem falar da linguagem não verbal, com certeza. Tá? Então, seguindo aqui, Tchan, pressupõe que o receptor, quem recebe a mensagem, entende a mensagem enviada sem ruídos e má interpretações. O que é o ruído? Ruído é quando a mensagem não chega corretamente. Tá? E uma má interpretação, às vezes, não tem a ver com ruído. Às vezes você falou direito,
a tua voz é boa, o canal é adequado, mas a pessoa entende errado. Por quê? Por causa de algumas barreiras de comunicação que a gente vai ver, eu acho que no próximo slide, tá? Mas, essencialmente, 3 aspectos, tá, estão envolvidos, né, na comunicação. Os aspectos das pessoas, que a pessoa que você está falando pode não entender o que você fala. Eu vivenciei isso, tá? Eu já falei para vocês que eu gosto muito de viajar. Eu brinco, né, que eu dou aula para poder viajar. Eu recebo lá um dinheirinho da Previ, dá para eu viver com o dinheirinho. Eu dou aula para poder juntar, para poder viajar nas férias, né? E eu gosto da aula, tá? A verdade é essa. Então, eu faço com prazer. Então, o que acontece? Viu, pessoal, quando faltar 5 minutos, coloca aí, hein? Estou deixando na tua mão, hein? E aí, o que acontece? Eu viajei para Israel a primeira vez, né? Eu não sabia absolutamente nada de hebraico, né? Agora, depois eu aprendi um pouquinho. Eu sabia só 2 palavras, né? Uma frase que chama-se Kama ze olé, que significa quanto custa, em hebraico, tá? E Todá, que é obrigado. Só sabia isso, né? Todá é obrigado, Kama ze olé é quanto custa, né? Que você usa muito quando você viaja. A verdade é essa, né? Você usa muito. Você fala, Kama ze olé, né? A Flávia gostou do bombom. Chocolate, época da Páscoa, ovo de Páscoa, Ferrero Rocher, ovo de Páscoa garoto, caixa de bombom, bombom, evolução do namoro, né? Um bombom, né? Depois uma balinha, aquela balinha, né, de leite da Copenhague. Aqui, eu trouxe essa balinha para você. Você fala, e aquele meu bombom, né? E aquele bombom importado que você trouxe no primeiro dia, como é que fica, né? É verdade. Eu tinha um professor que eu achava muito engraçado. Ele dava aula. Até, sabe aqueles ícones que você tem na vida, que você fala assim, queria dar aula igual esse cara? Mais ou menos assim. Esse cara, ele dizia assim, que no início do casamento tudo são flores, depois tudo viram cebolas, né? Ele falava isso. É muito engraçado, né? Aí, pior que, às vezes, você fala, o aluno fala, é mesmo, professor, é verdade. Às vezes, eu estou falando brincando, tá, pessoal? Por favor, tá? Mas mas é assim, porque passa a fazer parte do teu dia a dia, né, a pessoa. Aí você não quer mais, né, fazer assim, poxa, eu vou lembrar da pessoa, basta, ela entende, ela me conhece, sabe que eu amo ela, né, o inverso, né? E aí o que acontece? Você fica, não precisa mais. Precisa. Se você começou em alto nível, mantenha no alto nível. Quando você baixa o nível, só quando acabou. Quando estiver acabando, mas mantenha no alto nível, senão já era, tá, pessoal? Vai por mim. É um gesto que fala alto, tá? Vai por mim. Então, comece devagar. Eu sempre brinco, né? Falo com os alunos, começa devagar. Se eu começar muito alto, você vai ter que manter esse nível ou subir. E é difícil, não é fácil, não. Muito bem, Flávia, é isso mesmo. A Flávia definiu direitinho, ó. Chocolate, época da Páscoa, ovo de Páscoa, Ferrero Rocher, ovo de Páscoa garoto, caixa de bombom, aquele ovo de mercado, né? Você não sabe nem de onde veio. Começa a... É verdade. Então, pessoas, porque as pessoas têm que entender. Então, eu fui para Israel. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei eu viajei, fui numa excursão, mas eu sou meio... Como eu entendo um pouquinho de inglês, entendo bem, né? E falo um pouquinho, bem pouquinho. O que acontece? Eu me aventuro, né? Eu comecei E aí tinha muito tempo livre, você fazia excursão de dia, e à noite era hotel. Cara, eu falei assim, eu durmo em real, mas eu não durmo em dólar, e muito menos em euro. Eu não durmo de jeito nenhum. Dormia 3 horas por dia, 2 horas, etc. Dormia no ônibus, às vezes, no caminho. Mas o que eu fazia? De noite eu saía. Então, eu ia para shopping, eu ia para um monte de lugar. Ia para um monte de lugar, não ficava parado, não. Então, eu conheci uma Israel, né, que a maioria não conhece. Então, eu fui para a rodoviária, eu fui para a loja de roupa na rua. Só o que aconteceu? Em Jerusalém, a maioria, 90% fala inglês. Mas aí a gente foi para outras cidades, a gente foi para Galileia, foi para outro lugar, não sei o quê. E aí na Galileia tem um túmulo de um Rambam, de um grande, a gente chama de sábio da Torá, né? Aí, mas eu não sabia, tinha uma fila enorme lá no cemitério. Falei, fila em cemitério? O que é isso, né? Aí eu cheguei perto, fui perguntar o que é em inglês, né? O que é isso, não sei o que lá. E ninguém na fila me entendeu. E ficaram me olhando assim, né? Como quem diz assim, o que esse cara está fazendo? Eu estava, né, sem equipar, porque eu não sou judeu. E aí os caras ficaram me olhando assim e falaram alguma coisa lá que eu não entendi, mas não deve ter sido coisa boa pela cara que eles estavam fazendo. Aí eu falei, bem, a linguagem não verbal já falou, estou indo embora. Aí depois me falaram, não, isso aqui é o túmulo de um grande sábio, né, judaico, não sei o quê, que o pessoal venera muito, não sei o quê, blá, blá, blá. E tudo bem, aí eu saí de lá, né, foi na Galileia, né, que tem esse túmulo lá.
E aí o que aconteceu? Depois a guia falou que eu perguntei para a guia, né? A guia falava inglês e falava um espanholzinho meio assim. Às vezes eu não entendi o espanhol, eu pedia para repetir inglês. Mas aí o que aconteceu? Às vezes você fala, mas a outra pessoa não entende. Ou porque você usa muita gíria, ou porque você não está usando a linguagem dela, ou às vezes porque ela está perturbada, ela está com alguma coisa, está preocupada com alguma coisa, e você está falando, ela não está entendendo daquilo que você, da mesma forma que você falou. Ou seja, às vezes, né, o emissor ou o receptor, né, desenvolve uma barreira, né? Seja você ao falar, ou seja o receptor ao ouvir. Outra coisa, o significado. Às vezes, né, você pode usar uma expressão, por exemplo, você pode usar um jargão, né? Por exemplo, eu trabalho em contabilidade, né? Eu sou formado em contabilidade e administração. Então, o que eu faço? Quando eu dou aula de contabilidade, eu evito usar termos de contabilidade, né? Porque os alunos estão começando, né? E é claro, eu não uso jargão de contabilidade com administrador e vice-versa. Eu não costumo usar. Por quê? Porque já teve caso de eu falar, a pessoa fingir que entendeu e não entendeu nada, tá? Então eu evito usar. Mas eu sei, se eu ouvir, eu vou entender. Mas pega uma pessoa que não entende, às vezes, por exemplo, direito, eu nunca fiz direito. Aí tem até alguns alunos que já fizeram, né, que conhecem. E eu tive, por exemplo, tem uma pessoa, um amigo meu, e eu dei uma ideia para ele, né, para um negócio que a gente ia fazer, mandei uma ideia para ele, e aí ele respondeu para mim que não concordava. Ele usou uma expressão, deixa eu ver aqui, que eu vou até ver, porque eu não lembro. Foi algo tão assim, inusitado para mim, tá? Deixa eu ver aqui. Jair, deixa eu ver aqui. Ele usou, como é que ele falou assim? Então faremos, mas com pedido de vênia. Quem sabe o que é? Você sabe o que é? Tem alguém direito aí? Faremos assim, mas com pedido de vênia. Quem sabe o que é? Esse cara é advogado, tá? Quem sabe o que é? Pedido de vênia, né? É uma expressão em latim. Você sabe o que é? Alguém sabe? Alguém arrisca? Eu dei uma ideia para fazer de um jeito e ele discordou da forma que eu falei para ele fazer. E ele falou, então, ele disse como é que ele ia fazer, então ele falou, eu vou agir assim com pedido de vênia, ou seja, apesar do que você falou, eu respeito o que você falou, mas eu vou fazer diferente. É mais ou menos assim. Só que, eu tive que olhar, porque eu não sei o que né? Não sou de direito, eu não sei, né? Então o cara usou essa expressão, eu falei, cara, quando você falar comigo, não precisa falar com esses termos de direito, não, porque eu nunca fiz direito. Tá? É uma coisa que eu nunca fiquei até vontade de fazer um dia, mas eu nunca fiz. Então, aí o cara riu, né? Porque ele usa muito essas expressões assim, que ele usa no tribunal, ele usa, né? Mensagem codificada, exatamente. Eu não sei, acho que tem um aluno aí que começou a estudar direito, né? Aí o nome da palavra é assim, ele botou assim. Peraí, deixa eu botar aqui. Cadê o cursor? Ele botou assim, vênia. Tudo tem a ver com comunicação, pessoal. Vou fazer, mas com pedido de vênia. Cara, que é isso, né? Aí, se fosse outra pessoa, ia dizer, ele errou, né? Na hora digitou, o corretor ortográfico alterou. Mas eu falei, não, esse cara não faz isso. Essa palavra existe. Eu fui procurar, no nosso idioma não existe, né? Mas existe em latim. E aí significa o quê? Que você respeita a sua ideia, a sua decisão, o seu direcionamento, mas que vai fazer diferente, né? Mais ou menos assim, tá? Ou seja, desculpa, eu estou discordando de você, mas eu vou fazer de jeito. Podia ter dito assim, né? Mas não disse. Então, às vezes, é o significado, o entendimento, às vezes é prejudicado, porque usa uma palavra rebuscada, porque usa uma linguagem que a pessoa não conhece, ou seja, alguma coisa, o significado daquilo, às vezes, eu tinha um amigo, tem um amigo, né, ele é do Exército, ele adora aquelas palavras de dúbio sentido, né? Então, ele se amarra em falar. Então, você não sabe se você entendeu ele ou não. Acontece muito isso. Ele gosta de usar aquelas frases, né? Eu sempre brinco que o pessoal dos anos 70, que não saiu da década de 70, usa muito isso, né? Ele é mais velho que eu. E aí é muito engraçado que ele vira e fala assim, né? Fala aquelas frases dúbias e fica me olhando para ver se eu entendi, né? Aí eu falo, cara, por que você não fala direto? Você perde tempo, o teu tempo e o meu. Fala direto, entendeu? Pô, então, quer dizer, significado, a questão do significado, né? Isso, claro, só deve falar isso se você tem muita intimidade com a pessoa. Eu conheço o cara há mais de 30 anos, então eu posso falar. Mas o cara ri, né? Fala assim, cara, por que você faz isso? Faz isso não. Fala direto se você quer falar. Pronto. E a questão do símbolo, como o Yuri falou muito bem aqui, tá? Os símbolos... Opa,
os símbolos, que são os gestos, os sons, as palavras, os números, aquilo que acompanha a mensagem, tá? Né? Às vezes um olhar, você está falando de determinada coisa, né? Eu sempre brinco, né, que você pode xingar uma pessoa e a pessoa ficar feliz com você, e você pode falar o melhor elogio para a pessoa e a pessoa ficar zangada com você. Depende do quê? Do olhar, do gestual, né? Por exemplo, tem expressões do brasileiro, né? Tem a expressão americana, você sabe qual é? Tem a expressão americana, que se o americano fizer, o cara pensa assim, é ok. Já se você fizer para o brasileiro, ele vai pensar uma outra coisa completamente diferente, não é? Você sabe qual é a expressão, né? Principalmente antigamente, né? Agora não, agora você vê tudo na internet, está mais fácil, né? Para passar essa para tua irmã, né? Adora fazer tu, é verdade, adora. É assim, né? Tua irmã é advogada? Mas tudo bem. Então, é interessante, símbolos, né? A questão dos símbolos, né? E também a ideia é que a mensagem seja acompanhada desses símbolos para facilitar o entendimento, tá? Finalidade da comunicação nas organizações. A comunicação, como você deve saber, a gente começa muito facinho, viu, pessoal? Não se preocupa não que a gente vai melhorar, tá? Nossa, poxa, professor, que moleza, né? Você vai dizer assim, tranquilo, não precisa nem ler. Mas leia, porque a gente vai... É sempre brinco, a gente constrói primeiro o alicerce, vai colocando os tijolinhos, né? Vai construindo o conhecimento. Então, a gente começa devagar, começa de baixo. Professor, no final do período, você precisa falar isso? Precisa, por quê? Porque depois, eu não sei se você sabe, né? Depois você vai ver que a gente vai referenciar o que você já viu, né? E aí a maioria já sabe, mas pode ter um ou outro que não saiba, por isso que a gente sempre volta em algumas coisas, tá? Então você precisa, primeiro, distribuir as atividades delegadas pelos gestores, ou seja, você precisa comunicar para você dizer o que o cara tem que fazer, o que o teu funcionário tem que fazer. Você precisa comunicar para justificar o que não pode ser feito para o teu chefe. Por exemplo, uma vez, o meu chefe, apareceu uma demanda, o meu chefe virou para mim, era um negócio completamente inédito para ele, eu nunca tinha visto, falou assim, a gente precisa fazer isso. Faz esse favor para mim, faz isso aqui. Aí eu falei, cara, eu estava com os funcionários todos atolados, né? A gente, divisão, todo mundo por aqui de serviço, e era um negócio completamente diferente que eu não vi. Eu falei assim, não, depois eu vou te contar a Carta Garcia, quem é militar ou foi militar, ou tem pai militar, sabe que é Carta Garcia, né? Meu pai foi militar também, e aí ele falava, desde criança eu aprendi o que é a Carta Garcia, depois eu vou mostrar para você, é uma história que o militar adora contar logo quando o cara entra, né? E aí, mas o que aconteceu? Aí o cara falou isso, eu, né, não fiz assim, mas eu internamente eu estava fazendo assim, vou tentar, né, chefe? Beleza. E aí eu procurei, e vi que não ia ter como a gente fazer, e aí eu acabei, né, comentando com ele, olha, eu vou pedir ajuda para outra equipe, não sei o que. Aí o que aconteceu? Eu tive que vender o produto que ele tinha me dado, né, e pedir ajuda para outra, e no final eu consegui fazer, mas com a ajuda de envolvendo 3 divisões, né. O que a gente tem que fazer? É comunicar. Você tem que comunicar adequadamente e, na forma que você comunicar, né, já está meio que implícito a solicitação de ajuda, né? Então, para isso, você, claro, não dá para você chegar assim, passar do jeito que você recebeu, passa para o cara, porque o cara é teu chefe, está mandando em você, né? Já esse cara, não, o cara é um lateral seu. Então, você tem que convencer ele a te ajudar, e nem sempre isso é fácil, tá? Então, a gente, inclusive, vai ter um exemplo que a gente vai ver, ou na prova, ou na prática, né? Sobre isso. A ideia é você convencer a outra pessoa. Então, você tem a ideia é eliminar as barreiras, né, e explicar adequadamente o que a pessoa tem que fazer, às vezes até, né, de certa forma, orientando, né, mostrando que aquilo é importante para a empresa, é importante para ele, para você, ou seja, dando, né, um real valor para aquilo e não falar, e para o cara não achar que é mais um troço para ele fazer, ou seja, você está enchendo ele de serviço, né, porque se é algo que, poxa, você que devia fazer, por que eu que tenho que fazer, entendeu? É mais ou menos assim, a gente vai falar sobre isso, mas, ou seja, você sempre tem que argumentar, tem que comunicar. Todo gestor tem que fazer isso. Transmitir planos de trabalho a todos os envolvidos. Você, de repente, vai falar da estratégia, né? Do que cada um vai fazer numa estratégia, ou até num plano operacional, né? Estabelecer relacionamento. É muito importante hoje em dia, né? Eu sempre brinco. Você pode mandar o funcionário fazer, ele vai fazer. Agora, quando você estabelece o relacionamento, você não precisa mandar, ele vai fazer. Essa é a questão. E muitas vezes, quando você manda ele fazer, ele faz de qualquer maneira. E às vezes, quando você teve um relacionamento com ele, tem um relacionamento com ele, né?
relacionamento profissional, mas quase chegando a nível pessoal, o que acontece? Ele acaba vendo, olha, desse jeito que você está pedindo para fazer, pode dar problema, vamos fazer desse outro jeito. Ele dá a sugestão. Agora, quando você manda ele fazer, e você está numa posição de autoridade, às vezes como dono de uma empresa, às vezes como gestor, né? É diferente, ele vai fazer, mas ele poderia fazer melhor se você trouxesse ele, vamos dizer, para o problema junto com você. Tá? A gente vai falar um pouco disso mais adiante, principalmente no processo decisório. Transmitir informações às partes interessadas. Às vezes você tem clientes, você tem fornecedores, você tem que transmitir informação. E a gente vai falar de como transmitir. Às vezes você está com um cara... Tem coisa que a gente vai complementar quando for falar de negociação. Às vezes você vai para um grande, né, atacadista, você tem uma empresa e você produz determinado produto, e se você levar para aquele atacadista, de repente, um supermercado ou uma rede, né? Por exemplo, se fosse os Estados Unidos, um Walgreens da vida, né? Uma rede enorme que você tem milhares de lojas, né? Um Best Buy, ou aqui no Brasil, uma Leroy, né? Vamos dizer assim. Para você fazer isso, você tem que convencer o cara que aquele teu produto é muito bom e que você tem capacidade para atender, sem precisar de uma demanda muito alta, né? E aí você tem que falar a linguagem dele, né? E também negociar de forma adequada. A gente vai falar disso mais adiante, mas tem tudo a ver com comunicação. E divulgar decisões para que essas sejam implementadas. Então, você tomar uma decisão, o board da empresa tomou uma decisão e te afeta, ou seja, a tua divisão é que tem que fazer, a tua área é que tem que fazer, ou a tua empresa tem que fazer, se for terceirizado, né? E aí, como é que você vai fazer? Você tem que transmitir isso para os funcionários de uma forma que eles não achem que é mais uma coisa, mas é algo importante que tem que ser feito, tá? Então, a forma de transmitir é tudo, viu? Ou seja, melhor do que o que você vai transmitir é o jeito que você vai transmitir. Tá? Isso é importante. Muita coisa que eu aprendi de comunicação, eu aprendi no tapa, ou seja, aprendendo e errando. Tá? E aí, eu lembro que assim que eu comecei a ser gestor, eu comecei como gerente de equipe, né, primeiro. E aí, eu achava que eu me comunicava muito bem. Isso foi em década de 90 ainda. Eu achava que eu me comunico muito bem, sou da pesada, todo mundo gosta de mim, né? Eu sou um cara legal, né? E eu percebi que não era bem assim, que eu não me comunicava tão bem assim. E até achei engraçado, assim que eu cheguei, que eu fui gestor, o meu chefe falou para mim, assim que o pessoal é promovido, faz um cursinho de comunicação. Eu olhei para a cara dele assim, pô. A gente não dá valor, porque a gente se comunica de um jeito ou de outro. Só que muitas vezes a gente se comunica errado. A verdade é essa, né? E aí eu senti dificuldade depois. Eu via que nem todo mundo, né? Numa reunião sempre tinha uma dissidência, tinha gente que não era muito favorável a você, tinha gente que não aceitava bem a forma o que você falava. Isso sempre tem, tá? Sempre vai ter dissidência. A questão é como levar essas pessoas, né? Como se comunicar com elas. Existe uma diferença, tá? Daquela pessoa que você sabe que você pode contar e aquela pessoa que você sabe que não pode contar, né? Eu sempre brinco com uma frase que eu ouvi uma vez, que é fantástica, né? Que diz assim, os inimigos te alegram. Perdão, os amigos te alegram, mas os inimigos fazem você crescer. É verdade, porque quando você está numa situação que você vê pessoas contrárias a você rebola diferente, você faz diferente, você vai procurar, você vai correr atrás, tá, de coisas para você se defender, se proteger. E muitas vezes essas coisas elas estão baseadas numa coisa apenas, conhecimento. Ou seja, na forma que você faz as coisas. Às vezes, eu sempre brinco, né? Que tem dois jeitos de você fazer. Você vai fazer do mesmo jeito. Comunicar certo ou comunicar errado. Do jeito certo ou do jeito errado. E parece coisas simples, viu, pessoal? Mas que fazem uma diferença brutal. A gente vai ver isso ao longo dessa disciplina. Apesar da parte de comunicação ser menor, a gente vai fazer uma série de referências com comunicação quando a gente falar de negociação de processo decisório. Então, para não repetir, a gente fala, vamos dizer, da base de comunicação e do planejamento de comunicação, quando você tiver que dar uma notícia importante, tá? A gente vai falar sobre isso. E quando a gente falar de negociação, a gente vai falar de comunicação, e quando a gente falar de processo decisório, a gente também vai falar de comunicação, só que para evitar repetir, senão eu falaria aqui, falaria ali, falaria ali. Se fossem cursos separados, né, eu poderia separar, mas não, como está junto, e não para não se tornar repetitivo, a gente faz alusões, né? Ou seja, usos específicos. Alguém botou alguma coisa, eu vi alguém, levantou a mão. Pode falar, Rodrigo. Oi, Rodrigo, você levantou a mão? Sem querer? Ou levantou? Pode falar, pode... você está falando? Presente? Beleza.
Ah, foi sem querer? Não acontece. Eu acho que essa mãozinha ficou num lugar muito ruim, viu? Eu acho que essa mãozinha podia ficar em outro lugar. Ela ficou muito próximo do você estar apresentando, sem querer a gente esbarra nela, né? Impressionante. Pode falar, Gabriela. Ah, Gabriela presente, beleza, beleza. Presente tá bom. 5 minutinhos, né? Então vamos lá, vamos fechar aqui. Exemplos de problemas de comunicação, tá? Então a gente deve terminar nesse slide. Não, talvez no próximo slide a gente termine. A gente vai ficar junto, né, com a turma da noite. Então, exemplo de problema de comunicação, tá? Por exemplo, algumas coisas até aconteceram comigo, tá? Então, por exemplo, observe abaixo algumas frases que denotam não ter ocorrido uma comunicação eficiente. O cara chega na empresa e fala assim: pô, o que houve? Eu não fui informado que a empresa fechou o contrato com um novo cliente, né? Isso acontece. Às vezes a carteira é sua, né? E o cara fecha o contrato e nem te avisa, né? Dá a impressão que o cara está querendo puxar teu tapete. A verdade é essa. Outra boa: você estava de férias, ou então você tirou um final de semana prolongado, ou então só o final de semana, chegou segunda-feira para trabalhar, aí você vai começar a fazer o teu trabalho, e a pessoa fala: não, fulano, não é mais assim não, cara. Como assim não é mais assim? Não, a rotina de trabalho mudou, sexta-feira o pessoal veio aqui, não é mais assim, agora é de outro jeito. Cara, né? Ou seja, ele devia ter sido avisado e não foi. O cara faz aquele trabalho, ele devia ser avisado e não foi, né? Cancelaram o projeto que eu estava participando. O cara é gerente de projeto. Aí ele vai, trabalha, está trabalhando naquilo, está envolvido no negócio. Aí, de repente, ele chega, vai trabalhar. Não, fulano, aquele projeto já era, acabou, parou. A gente terminou o projeto. O cara fica zangado. Pô, cancelaram o projeto que eu estava participando, por quê? O que houve, né? É aquela história, você tinha que avisar, ó, o gato subiu no telhado, ó, o gato deu uma escorregada, e o gato está internado no hospital, o gato morreu, né? É mais ou menos assim. Você não pode dizer só: cara, o gato morreu. Você tem que preparar o cara, né? Tem que ir aos poucos, porque o projeto é o filho do cara, o cara é o gerente de projeto, né? É o filho do cara. Então, isso é importante, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui, Tian. O que é reunião agora? Não sei se você viu um filme, acho que é Atração Fatal, o nome do filme, com o Michael Douglas, acho que era esse. E Atração Fatal é um que é a Demi Moore e o Michael Douglas. Eu acho que que ela era chefe do cara e ela, tipo assim, meio que se vinga do cara, né? Porque o cara não queria nada com ela no passado, e aí ele já estava casado, estava com filho, e ele tenta destruir ela. O que acontece com o cara? Uma das formas de tirar o cara, de dizer que a gente não precisa mais de você, o cara chega de manhã e ele senta e a colega dele, a funcionária dele, fala assim: e fulano, você não está na reunião, não? Aí o cara: que reunião? Nem tinha sido avisado. O cara fica para morrer. Isso acontece na prática, tá? Ou seja, alija uma pessoa do processo, às vezes sem querer, mas o cara fica pensando: o que houve, o que aconteceu? Até tem uma frase, né, que diz assim: não chamaram você para reunião e... né? Acontece isso. A verdade é essa, né? Então, são coisas, né, que acontecem com as pessoas e que muitas vezes são apenas erros de comunicação, não são coisas sérias, né? São erros de comunicação e baseado nesses erros de comunicação, muita gente pensa muita besteira, né? E às vezes simplesmente foi um lapso, a pessoa esqueceu de avisar. A verdade é essa, né? Comunicação eficaz, a gente vai terminar com esse slide, tá? Então, a comunicação só é eficaz, como a gente fez naquele desenho, quando a mensagem é enviada e é recebida conforme a intenção do emissor. Assim, o receptor entende exatamente o que o emissor repassou, ou seja, a mensagem foi codificada e foi decodificada e entregue conforme esperado, tá? Então, isso aí é um processo de comunicação bem feito, tá certo? A comunicação eficaz. Se houver algum problema na recepção da mensagem, mesmo que tenha sido fruto da decodificação, da codificação, do canal, né, da forma que eu usei, são 9 elementos da comunicação, a gente vai falar mais adiante, tá? Se houver um problema em qualquer um dos 9 elementos, né, a comunicação não foi eficaz, tá? O resultado foi esse. Pessoal, estamos terminando a aula, então, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. A gente, eu acho que ficou um minutinho a mais, né, da aula passada, então a gente dá o desconto. Pelo menos eu lembrava de um minutinho. Então, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço a todos, né? Bom dia, bom final de semana, que hoje é sexta, né? Se você for judeu, Shabbat Shalom. Certo? Então, um grande abraço para todos vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula. Bom final de semana, tá? Muito obrigado, certo? Eu sempre fico até o último aluno sair. Então, se por acaso você tiver alguma dúvida pessoal, alguma coisa que queira esclarecer comigo, você pode esclarecer, tá? Nosso material já está, até a aula passada, já está todo lá no
Eu que agradeço, Yuri. Obrigado, Alberto, obrigado, bom final de semana. Ana Carolina, obrigado. Ibrahim, obrigado. O Ibrahim falou presente. Obrigado por falar presente. Ainda deu tempo. Pessoal, ninguém esqueceu da presente não, né? Porque eu vou desligar a gravação, o presente só fica registrado se eu estiver gravando. Grande abraço para todos, muito obrigado, tá? Bom final de semana, a gente se vê aí, tá? Na próxima aula, tá legal? A gente termina a semana junto e começa a semana junto, né? Legal, né? Aula segunda e aula sexta. Obrigado, grande abraço, pessoal. Muito obrigado aí, tá? Bom final de semana. Vamos lá. Desligando aqui.